Amém, amados. Glória a Deus, glória a Deus. Só deixa eu colocar no meu aqui para eu poder seguir vocês. Amém, amados. Mais um domingo de estudo da palavra, onde nós queremos aprender hoje com um personagem que, a princípio, é pouco estudado, né? Que é o nosso companheiro Eudes. Eudes é um juiz, né? O primeiro juiz de Israel, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Alguém só diga se o som tá bom, tá? Eu precisava saber disso aí. O som está bom. A minha esposa já falou lá e eu confio nela. Ok, amados, vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos colocar mais esse estudo, mais este dia. Pedimos a tua intervenção, o teu milagre, a tua manifestação, Senhor, principalmente naqueles, ó Senhor, que estão passando por qualquer quadro de saúde, em qualquer área, Senhor, que o Senhor possa estar entrando com a misericórdia, com o resgate, Senhor. O nosso clamor, ó Pai querido, o meu clamor como pastor é que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. E é isso que nós temos orado e clamado por todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Amado, nós vamos ter que entrar um pouquinho na história de Israel, pós-entrada na conquista, só para nós entendermos um pouquinho só como é que foi essa questão do Eudes, né? Como é que o Eudes entra nessa história e como é que se processa o reinado dos juízes. É muito interessante porque é no reinado dos juízes, são vários juízes, que aquela matemática de Deus não vai ser contabilizada. Esse é um período que Deus não contabiliza, porque você vai ver, Deus está bem rígido aqui, tá? Eles já tinham saído do Egito, uma geração já tinha morrido lá no Egito, a coisa estava para ser fantástica, eles tinham conquistado a terra, e Deus fala lá, através de Moisés, lá atrás, antes, sobre a questão deles tomarem cuidado com os habitantes daquela terra, se posicionarem. Mas o povo tem aquilo que o Márcio deu uma aula essa semana, chamada Sinceridade com Deus, no Projeto Caleb. Muita gente que assistiu gostou. E uma das coisas da simplicidade, né, que ele coloca da nossa relação com Deus é mais ou menos isso. Nós parece que repetimos a história do povo. O povo sai de um milagre, milagres fantásticos, e na primeira situação, talvez de teste ou de confronto, ou às vezes até de cura, né, que se faz necessário, nós já passamos por o outro lado, que é o lado da murmuração, o lado talvez até de desistir, perder minha fé, eu estou chateado. Então, todas essas questões aí acontecem nesse período. Uma vez eu fiz um estudo, eu acho que foi já no período da pandemia, sobre a matemática de Deus, né? E quando o povo saiu do Egito até a construção no Templo de Salomão, nós vamos somar dá 573 anos, e Deus fala que são apenas 480 anos. Tá? Então, nós trabalhamos assim, aonde foram parar aqueles 93 anos? Foram parar aqui, nesse período que esse povo serviram a outros deuses, como se Deus não tivesse contabilizado esse período. Tá? Então, no período de Eudes aqui foram 18 anos. Então, Deus não conta esses 18 anos. Depois, Deus, quando ele vem com restauração, ele sempre dá de 2 a 3 vezes mais. Então, o povo teve 18 anos de cativeiro, mas, em compensação, eles tiveram 40 anos de bênção e prosperidade depois do posicionamento. Então, Deus sempre vai esperar da minha vida e da sua vida um posicionamento, e isso é algo assim que eu e você precisamos estar sempre, sempre, sempre entendendo, tá? Então, só deixa eu mexer aqui. Após um período, tá? Após um período de 40 anos de bênção, o povo começa a esquecer das promessas que fizeram ao Senhor, e aos poucos, tá? Voltam-se para adorar outros deuses. Isso aqui é um problema muito sério nessa caminhada. Por isso que Deus sempre vem, e muitas pessoas têm uma dificuldade de entender esse período aqui, quando Deus vem de uma certa forma até com
uma questão muito dura, né? Destrua, acaba com esse povo. Na onisciência e na onipresença também, mas muito mais na onisciência de Deus, Deus já sabia exatamente que esse povo não iria se converter, mas que esse povo poderia trazer maldade ou maldições para o meio dos seus filhos. É uma coisa assim que nós, atualmente, por causa do exagero, talvez, de algumas linhas, né, neopentecostais, nós temos um grupo que ama as maldições, outro grupo que detesta as maldições, e outro grupo que fica em cima do muro. O que ama, né, gosta de ficar falando, batalhando, isso é maldição hereditária. Acha maldição até do gato na vida das pessoas, né? E o outro grupo fala, não, todas as nossas maldições foram quebradas lá na cruz. Eu entendo que é a maldição do terceiro grupo. Nós entendemos que todas as maldições foram quebradas, mas o diabo trabalha com legalidade. Tá? Então Deus abençoou esse povo, Deus deu uma terra próspera para esse povo, uma terra que mandará leite e mel, uma terra de mananciais, uma terra onde você plantar, né, prosperará. Você tem lá em Deuteronômio capítulo 8, a partir dos versículos 6, a descrição dessa terra, onde Deus começa a detalhar como que esse processo, né, de prosperidade e riqueza vai acontecer. Só que Deus deixa claro, olha, gente, eu estou dando tudo isso, mas eu quero que vocês me adorem. E isso não acontece. Então, para nós entendermos um pouquinho desse período, primeiro, Josué e os israelitas conquistaram a terra prometida através do poder da graça de Deus. Nós não temos dúvida quanto a isso. Principalmente, nós precisamos entender que a primeira geração que saiu do Egito era uma geração, vamos colocar assim no cotidiano, no dia de hoje, atualizando, de pedreiros, de construtores de mão de obra. Então, o que eles sabiam fazer era amassar o barro, fazer tijolos para as pirâmides, ou carregar as pedras. Então, eles não eram guerreiros. Mesmo assim, Deus os livra, né, de todas as situações. A segunda geração, que é essa geração que está aqui, e que vai gerar a terceira geração que está debaixo dos juízes, elas também nasceram praticamente no deserto, elas não aprenderam nada da questão bélica, da estratégia de guerra, mas Deus abençoou, tanto é que nós, quando estudamos Raabe, você vê que uma das posicionamentos de Raabe foi exatamente ao ver o quanto Deus estava ajudando essa nação. Então, a primeira questão é essa, Deus trouxe essa conquista, tá? Segundo, José é um ancião que viveram, depois dele morreram, né? O povo começou a abandonar a Deus. Então, nessa geração do juiz, já nós não temos mais Josué e os anciões, não temos mais Caleb, nós não temos mais esses grandes ícones que deveriam servir de exemplo, tá? As gerações passadas devem servir de exemplo para nós. É interessante, amado, nessa questão da cosmovisão, eu falei que eu estou estudando muito sobre isso, uma das coisas que eu percebi é que no momento atual, hoje, uma das propostas é desconstruir o passado. Então, se você desconstruir o passado, você não tem legalidade, você não tem história. Se você perde a história, você não tem futuro. Por quê? Porque você não consegue pensar no presente e elaborar no futuro. Então, quando você vê a desconstrução hoje, tá, de vários segmentos da sociedade, antigamente era assim, mas agora é diferente, os antigos estavam errados, nós somos em outro momento, você está negando esse passado. Você quer ver só uma questão? Muitas igrejas negam o passado doutrinário, tá? O legado de Calvino, de Armínio mesmo, do próprio Lutero, Zwinglio, homens que brigaram, e vão um pouco mais lá atrás. A própria igreja vai negar os pais da igreja que pagaram um preço de escrever, de ajudar, e depois nós podemos chegar até os apóstolos. Parece que nós queremos pegar, e o que acontece muito hoje, tá? E eu disse uma frase para uma pessoa essa semana, olha, não é porque que aquele cara que está fazendo uma live, ou está colocando uma frase lá, então ele fala assim, você é o centro da sua história, você é vencedor, você tá, porque Deus está contigo. O pessoal evangélico botou Deus, pronto. Né? Se você está no supermercado e a pessoa fala assim, Deus te abençoe, pronto, esse é cristão, é cristão.
Não, você não sabe que Deus que a cara está se referindo, é claro que eu estou tentando fazer com que você entenda, tá, que não é o fato de falar de Jesus ou de Deus que já vai caracterizar a pessoa como alguém fundamentado na doutrina cristã, tá? Porque eu e você precisamos entender aqui que nós estamos falando para esse avanço, que é posicionamento, que é você sair da zona de conforto, aí viver um cristianismo. Então, quando você destrói o teu passado, que essa é uma outra área que está sendo destruída do passado, são os louvores ou os cânticos a Deus. Nós temos hoje uma preocupação muito grande no personagem X, só que, meu amado, entenda bem, eu já fiz aula de inário na faculdade de teologia, ou que é a história dos hinos. E uma das coisas que nós estudávamos antes de estudar as letras era o perfil, né, a personalidade e quem era o indivíduo. Porque você vai ver integridade naquela turma. Hoje você pega pessoas assim que escrevem, tem uma vida totalmente fora dos padrões de Deus, mas porque ele escreveu uma música que fala de Deus, fala de sonhos, fala de conquista, vamos avançando, pronto. Nós não temos essa questão. Então, quando morre-se os ícones, ou nós não perdemos, não temos referenciais, aí eu vou pegar uma frase de uma pessoa secular, ele fala assim, que foi do Cazuza, né? Os meus heróis morreram todos de overdose. Aí ele fala assim, eu não tenho nenhum referencial mais. E é isso que está acontecendo com a igreja, é isso que está acontecendo com o cristianismo. Tá? Então, nós estamos vivendo uma superficialidade, porque, na realidade, no tempo presente, hoje, nós temos que resgatar, para não vivermos a superficialidade, a nossa história, as nossas bases doutrinais, a palavra de Deus, os ensinamentos de homens de Deus, e olharmos para o futuro e falarmos através do presente. Eu vou começar a plantar agora, porque é agora que vai ser trabalhado tudo isso, tá? Nos dias do juízo não havia nenhum governo, exceto de Deus. Então, é um período aqui também que dá lá para frente, eles vão reclamar, o povo sempre cobiçando o outro, tá? Que até Josué, Deus não tinha instituído essa questão de comando. O que aconteceu no tempo do juízo? Deus apenas trouxe um ponto, tá, que ele fez lá atrás, quando ele começou a ajudar Moisés a falar com o povo. E o conselho de Jetro, né, o sogro de Moisés, fez valer aqui, que é o seguinte, são 12 tribos, então você escolhe 12 príncipes, um de cada tribo. Quando você for se reunir, Moisés, você se reúne com ele, com 12. Você não tem como se reunir com 1 milhão. Esse 12, cada um desses 12 vai ter mais 12. E esses outros 12 terão outros 12. E assim vai. Então, o modelo de célula que hoje as pessoas dizem que é nossa, uma coisa fantástica, é tirada desse exemplo aí. Quando eles entram na terra, persistiu isso. A única diferença é que se levanta juízes, mas esses juízes não eram de todo Israel. Você vai ver aqui que algumas situações aconteciam em tribos locais. E nós vamos ter uma tribo aqui que estava sendo mais roubada, talvez pela proximidade, nós vamos mostrar no mapa, com os moabitas. E aí Deus levanta esse cara chamado Eudes. Esse cara chamado Eudes, ele vai elaborar um plano, e aí ele vai ficar exercendo por um período uma autoridade, como se fosse um xerife, né? Daquelas tribos que se juntar, que foi Efraim, a tribo de Benjamim, que se une com Efraim, tá? E elas vão combater esse povo dos Moabitas ou de Eglon, tá? A quarta questão que é muito séria é os princípios religiosos, sociais, políticos, morais desapareceram. O povo se afastou de todos os mandamentos de Deus. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso num outro slide, mas só adiantando, parece que o povo achou servir a Deus muito pesado, muito difícil, muito complicado. São muitas exigências que Deus faz. E eles começaram a perceber que os deuses locais não faziam essas exigências a gente. É claro, e é o que acontece muito hoje. Nossa, ser crente é muito difícil, porque então você vai para uma igreja, não que ela seja errada, mas uma igreja que você simplesmente entra e sai. Então você não tem compromisso nenhum, você não se envolve, tá? Mas também você não tem nenhum testemunho externo dali. E aí é uma questão muito séria. Então nós precisamos
entender que o que vai acontecer nesses períodos, porque você vários juízes, né? Domingo que vem nós vamos estudar um outro juiz. Eu não vou estudar todos os juízes, que nem tem. Eu vou pular Débora. Débora é fantástico o ensinamento de Débora. É outra Raabe, outra mulher desconhecida, mas como ela se posiciona, como a Débora faz, é fantástico. E eu vou pular Débora e vou para. Não é nada machismo, não, senão não teria estudado Raabe, tá? Mas é como que o povo vai sendo aos poucos contaminado. A quinta situação, gente, os israelitas adoraram a Deus juntamente com Baal e a Séria. Eles fizeram uma mistura, fizeram um sincretismo. Tá? É isto que está acontecendo nos dias atuais. Tá? Nós estamos, entendam bem quando eu falo nós, tá? Aí, vamos colocar assim, muitas pessoas estão adorando Baal e a Séria juntamente com Deus. Eles quebraram o primeiro mandamento e o segundo mandamento. Mas o problema todo aqui não é que eles quebraram, eles misturaram. Eu acho que o perigo maior não está, porque quando você resolve adorar um outro Deus, cara, você dá as costas para Deus e você segue o teu caminho. A tua identidade está marcada. Mas quando você faz a mistura, e é isso que eu comecei a falar, tá, no ponto 2, quando você faz essa mistura, você começa a aceitar porque a pessoa falou de Deus. Né? Nós estamos tendo vários escândalos, principalmente no meio evangélico, até alguns cantores se pronunciaram, um deles eu achei fantástico, a postura do Fernandinho, né? E outras coisas a mais, que é essa questão do sincretismo. Então, eu posso fazer assim, está tendo um congresso em São Paulo sobre esse momento atual, e nesse congresso é mais de 10 mil reais, tá? Fora a hospedagem, fora tudo. E um monte de pastores foram, por quê? Porque nós precisamos encontrar o segredo para a igreja crescer. Mas o segredo da igreja crescer está lá em Atos, capítulo 2. É Deus quem faz a igreja crescer. Se a Monte Hebron não está crescendo como eu gostaria, nós temos que dobrar os joelhos e talvez identificar, ou talvez orar, ou talvez Deus vai dizer, não, é isso que eu tenho para vocês. Tá? Eu só quero que o Silas e a Anja cuidem bem de vocês. Então, segurem as pontas aí, porque nós estamos avançando. Não sei se vocês sabem, né? Nós estamos no ano 5.782, certo? Mas existe uma contagem aí que não foi feita de mais de 200 anos, 200 e poucos anos. Se essa contagem for verdadeira, o que eu creio que seja, nós estamos praticamente na porta do ano 6.000. A porta do ano 6.000 é a entrada do sabático. Então, muitos rabinos messiânicos acreditam que se Deus for voltar, ele vai voltar no ano sabático. Ou quando Jesus voltar, né? Vai voltar no ano sabático. Ou seja, eles acreditam que a coisa está muito mais próxima do que nós podemos imaginar. Não fica difícil de entender isso, amado, pelo momento atual do mundo. Tá? Nós estamos vendo pragas atrás de pragas. Nós estamos vendo. Nós estamos vivendo dias difíceis. A verdade é essa: os dias estão difíceis. E Jesus falou que os dias seriam difíceis. Tá? Então, esse é o momento, talvez, de nós olharmos aonde está Baal e a Sera no nosso cotidiano. Nós já vamos falar sobre essas duas divindades. E, por último, tá? Deus escolheu homens de várias tribos para corrigir os problemas e dar a Israel um novo começo. Esses homens são os juízes. Quem eram eles? Não eram pessoas com pedigree, vamos usar esse termo, tá? A altura de uma qualificação nossa hoje. Eu creio que nem eu, nem você, e nenhuma liderança teria coragem de escolher algumas pessoas como foram. Nós, não sei se nós escolheríamos Eudes, toda a problemática física de Eudes, a timidez de Eudes, o medo de Eudes. Eu não sei se nós escolheríamos Débora para liderar uma grande nação. Eu não sei se nós escolheríamos Gideão, um cara com autocomiseração baixíssima, com medo, com pânico de ansiedade. Tá? Não sei se nós escolheríamos Sansão, um cara assim promíscuo, e a promiscuidade de Sansão era conhecida, notória. Eu não sei se nós escolheríamos essas pessoas. E ainda bem, amado, que a escolha não é feita por nós. E o critério de escolha é algo que eu e você nunca iremos entender. Hoje de manhã eu estava orando pela Monte Hebron e eu falei, Deus, eu sempre vou te agradecer pelo privilégio que o Senhor me deu de ser pastor sobre esse rebanho.
mas eu estou vendo algumas pessoas enfrentando algumas dificuldades em algumas áreas. E eu peço cura, principalmente contra esse Covid. Então, para mim, amado, olhando para as minhas limitações, eu sei que Deus me escolheu pela graça, e Deus me capacita pela misericórdia, e Deus me leva a viver pela misericórdia. É somente Deus, e eu tenho consciência disso, porque em cada palestra que eu dou, em cada mensagem que eu prego, eu sei o quanto que eu muitas vezes preparei, fiz o rascunho, fiz o projeto, mas eu não sabia do impacto e nem das revelações que muitas vezes Deus me dá no púlpito, na hora que eu estou pregando, tem aquele insight. Então, eu sei o que Deus faz, tá? Então, eles substituíram a sua adoração a Deus através da adoração de falsos ídolos e outros falsos deuses. Eles adoraram aos deuses. Já vou falar sobre os dois principais que ele fala aqui. Essa é uma imagem, gente, de Baal, é muito próxima de Moloque, tá? A diferença entre Baal e Moloque é que Moloque não tem essa cabeça de boi. Moloque tem uma cabeça de como se fosse uma pessoa careca, quase sem rosto. Mas o culto, tanto a Baal quanto a Moloque, praticamente era o mesmo. Eram os braços da entidade era aquecida, né? Ali é um fogo, e as crianças eram jogadas ali. Gente, prestem atenção nisso. Toda a guerra espiritual, ela vai começar no Ministério Infantil ou nas crianças. Por quê? Nunca esqueço uma vez um CEO, né, um diretor, né, um dos principais diretores da Pepsi Cola, né? Ele falou assim numa entrevista, olha, porque eles estavam usando ícones como Michael Jackson na época, a Miley Cyrus, né, para fazer as propagandas, as divulgações da Pepsi Cola, Pepsi Cola, concorrente da Coca-Cola, né? E aí perguntaram para ele, mas por que você está usando esse pessoal? Ele falou, olha, gente, porque é o ídolo dos adolescentes. Então, nós entendemos que essa geração de hoje, nós já perdemos para a Coca-Cola. Porque essa geração de hoje é fruto da geração lá de trás que aprendeu a beber Coca-Cola. Agora, pensa bem, quem dá dinheiro para esse garoto de hoje comprar é o pai que quer Coca-Cola. Agora, se eu ensinar essa criança a gostar de Pepsi Cola, quando ela crescer, ela vai dar dinheiro para o seu filho comprar Pepsi Cola. Então, quando nós investimos toda a propaganda no adolescente, nas crianças, nós não estamos jogando dinheiro fora, vocês que pensam. Nós estamos plantando para a próxima geração. É isto que talvez muitas famílias, pessoas falham. É não entender que nós precisamos olhar para o hoje, olhar para a nossa história, não negar o nosso legado em todas as áreas, mas também olharmos hoje e sabemos que tipo de igreja nós deixaremos para as próximas gerações. Então, lá, eles adoraram a dois deuses principais. Tá? O primeiro é a Sera, a deusa cananeia do amor e da guerra, esposa de Baal. A Sera era muito cultuada. A Sera, ela vai ser lá na frente, tá? Porque o demônio só vai mudando de nome. Ela vai ser Diana, ela vai ser Astera, tá? A Sera vai ter Astera, vai ter um T ali. É a mesma entidade, a forma de culto era o mesmo, tá? Você tinha as prostitutas, gente, quando se fala em prostitutas, tanto de Diana e quanto desse povo, não eram mulheres feias, tá? Porque se o primeiro filho fosse homem, era lançado no fogo para Baal. Se o primeiro filho fosse mulher, ela era lançada, né? Ela era levada aos templos, no caso de Acera, e ali ela crescia nos ensinamentos da questão da sexualidade. Elas eram treinadas para serem prostitutas sagradas, tá? Eles não viam aquilo como prostituição. A relação sexual era uma forma de abençoar a terra, tá? Na cabeça deles. Tanto é que muitas vezes se recolhia apenas o esperma dos homens para jogar nas plantações. Então era uma coisa assim abominável, abominável. Tá? Nós já vamos falar um pouquinho mais
sobre o porquê que o povo talvez escolhe Baal, Senhor principal. Esse nome, na sua origem, significa Senhor ou possuidor. Tá? Baal, na realidade, vai ter várias outras entidades. Baal, Rafá, tem Baal, Nissir, vamos botar. Não um termo hebraico, mas o Senhor da guerra, o Senhor que cura, o Senhor da plantação. É a cópia que o diabo vai fazer, né, dos nomes de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender é isso aqui, gente. Tá? É possível que muitos israelitas preferissem praticar uma religião que exigisse pouco deles. Tá? Na adoração de Baal, ficar um livro da observância da lei, tal como a do sábado e das muitas restrições morais, que está lá em Levítico capítulo 18, Deuteronômio capítulo 5. Então, talvez o que levou esse povo a adorar esses outros deuses seja a facilidade que eles encontraram. Cara, Baal não é exigente, Baal não exige transparência, tanta fidelidade. E, além do mais, se eu tiver uma relação sexual com qualquer garota de lá do templo, né? E eu já disse que eram mulheres bonitas, porque às vezes eram de famílias prósperas, ricas, tá? E pessoas lindas, né? E aí você teria todo esse quadro. Então, para eles, ficou muito agradável. Mas o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, para não desagradar a Deus totalmente, a gente adora um pouquinho a Deus, mas depois dá preferência para Baal e a Sera. Claro que a Sera era a mais procurada, sem dúvida, né? Então, assim, é o que acontece muitas vezes hoje. Nós queremos dividir o que é de Deus, nós queremos administrar o que é de Deus, nós queremos, olha, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer uso disso, tá, Deus? Ou é o meu tempo aqui. Amado, presta atenção no que eu vou te falar. Eu estou estudando muito sobre a cosmovisão e sobre tempo, tudo mais, tá? Uma pessoa que sabe, presta atenção, amado, uma pessoa que sabe que o culto online é às 18h30 na Monte Hebron, e ela não quer ir lá presencial, e eu até acho interessante, tá? Nós precisamos tomar tudo cuidado, mas ela não quer ir lá, e se for, ela tem que tomar o cuidado, tá? Mas ela pensa assim, eu não vou no culto, certo? Só que ela deveria priorizar esse horário. Por quê, amado? Eu assisto depois. Quando você fala, eu assisto depois, sabe o que você está dizendo? Esta série que eu estou assistindo, essa coisa que eu estou fazendo, nesse momento, é mais importante do que a comunhão com os meus irmãos. Então, eu posso adorar a Deus depois. Por mais que seja uma frase boba, e você pode pensar que eu não estou correto, mas se você analisar, buscar em primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, eu fico preocupado, tá, com aquelas pessoas que falam, pastor, eu não gosto de assistir no horário, porque no horário do culto eu estou fazendo alguma coisa que me agrada, eu assisto depois. Eu prefiro aquela pessoa, pastor, eu tive um imprevisto, mesmo que eu fosse presencial, não iria conseguir, tá? Então eu vou assistir depois. É diferente, é a mesma coisa, mas é muito diferente do que aquela pessoa fala, não, eu preciso assistir isso aqui, aí eu assisto depois. Amado, priorizar o nosso tempo, organizar o nosso tempo e dizer, não, esse tempo aqui é de Deus, esse tempo que os meus irmãos estão reunidos, eu quero adorar junto, eu quero cantar junto e eu quero estar junto. Então, culto online não significa que você pode assistir a hora que você quiser. Porque essa coisa, se Deus manifestar lá, aí Deus vai estar nas redes sociais, toda hora que você assistir, Deus vai se manifestar. Eu não creio assim. Então, pense nisso que eu estou falando com muito carinho, tá? Um dos povos que permaneceram em Canaã foram os Moabitas. Os Moabitas, resultado, né, de Ló, de um incesto, tanto os Moabitas quanto os Amonitas, que eram parentes. Na época em que o rei Eglon reinou sobre os Moabitas, ele foi usado por Deus. Amado, presta atenção aqui. Quem usou, tá? E quem permitiu, como todas as coisas que acontecem na minha vida e na sua vida, é permissão de Deus, às vezes para nos chamar a atenção, às vezes para colhermos o que plantamos, às vezes para uma questão até do diabo cobrando, como foi o caso de Jó, se bem que Jó não tinha nada ilegal, mas é Deus dizendo, eu quero trabalhar na vida dessa pessoa, então eu vou permitir essa situação, para que através dessa situação ele volte e ele se posicione. Mas essa palavra aqui que vai aparecer em todos os juízes, o livro de Juízes,
sempre vai ter, pois praticaram o mal aos olhos do Senhor. Meu amado, significa que Deus olha, significa que Deus observa e que Deus pensa. Então, para vocês terem uma ideia, gente, aqui está, né, esse é um mapa mais atual, mas os moabitas, né, eles estão hoje na Jordânia, né, e eles eram da Jordânia, por isso que eles vão criar casa nas rochas. Muitas pessoas pensam que Petra foi construída pelos judeus, que fugiram, mas aprenderam o modelo de construção com os moabitas. Nós não sabemos muito, não. Tá? Os israelitas haviam se envolvido com os outros povos e estavam adorando seus deuses. Fato que era um costumeiro, como mostra o Juízes 2,19. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reiniciavam e se recompunham mais com seus pais. Parece que eles esperavam o juiz morrer, né? É aquela coisa assim, o gato faz a festa quando o dono não está em casa, mais ou menos assim, ou o rato faz a festa quando o gato não está, não sei como é que é bem essa frase. Mas parece que é um pouco assim, o papai não está em casa, então vamos bagunçar. E não deveria ser assim, tá? Aqui, gente, é um mapa já no tempo da conquista, né? Esse verde é o processo, e aí eles fazem todo esse contorno, eles passaram, eles conquistaram, né? E eles deveriam ter permanecido. Agora, para vocês entenderem aqui, ó. Eudes era filho de Gera e pertencia à tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim está aqui, ó. E os moabitas vão estar entre Rubens, tá? Ali embaixo, não aparece nesse mapa aqui, tá ok? Então, eles estavam muito próximos, talvez por isso que eles foram subjugados mais rápido, né? Mas Deus levanta e Deus sempre vai estar trabalhando isso aí. O Senhor levantou Eudes como libertador em resposta ao clamor do povo. A designação canhoto, que está lá em Juízes capítulo 3, traduz uma expressão idiomática do hebraico que literalmente significa restringido em sua mão direita. Não significa que ele era canhoto no sentido nosso, tá, gente? A probabilidade do hebraico é que essa mão dele era uma mão que ele não conseguia se mexer, ou seja, ele tinha um defeito físico. Tá? Egron, esse rei, é colocado na Bíblia como gordo, uma pessoa obesa. Aí se você puder ler o capítulo 3 e 4, é interessante, porque toda a estratégia de Eudes se baseia nisso. Tá? Eu vou ficar sozinho com ele, eles vão me revistar, eles não vão ver né, a minha deficiência física, e eles não vão se preocupar, então, muito comigo, eles vão ficar até com pena. E eu vou furar a barriga, ele faz isso, eu furo a barriga de Eglon, né? E ele não vai conseguir andar, se levantar. E ele manda ficar sozinho, ele pensa até no plano de fuga, tá? Se você puder ler lá, fantástico. Mas vamos pensar que Deus não olhou para suas limitações, fez o uso do seu potencial. Com um punhal de 2 gumes, ele atacou as 2 idolatrias de Israel, Astarote, tá, e Baal, ou Acera, né? Que também tem o nome de Astarote. Hoje eu quis mudar aqui só para você saber que cada vez que você lê Astarote é a mesma Acera, que é a esposa de Baal. Tá? E quando você lê no Novo Testamento de Ana dos Efésios, é essa Acera aqui também. Tá? Mas é interessante que uma limitação física não impediu, tá, ele de avançar. Quantas vezes nós não temos nenhuma limitação física, mas nós temos medo de avançar, nos acovardamos ao avançar, sempre colocando empecilhos, questionamentos e tudo mais, né? Ele usou criativamente o que Deus lhe dera, o que para ele era visto como defeito, desculpa, para ele seria visto como defeito, passou a ser uma oportunidade. Por ser canhoto, ele foi revistado apenas do lado direito, e ali os seguranças do rei não acharam nenhuma arma. Então ele teve atitude e ele teve ousadia. Sua coragem e exemplo inspiraram e motivaram a Israel, porque você vai ver que aí a tribo, principalmente a tribo de Efraim, vai se unir e eles vão se levantar contra os moabitas e eles vão destruir por aquele período esta nação, ou tirar o poder bélico dessa nação, e durante 40 anos não se tem e não se escuta nenhum outro tipo de ameaça e de opressão sobre Israel. Então, que o nosso testemunho, que o nosso posicionamento sirva, né, de motivacional para as outras pessoas. Que as pessoas possam olhar o quanto você adora o Senhor lá no momento do culto, você percebe que você tem uma leitura bíblica,
que você crê, ou seja, em outras palavras, que tipo de exemplo que você está dando, né? Muitas vezes nos deixamos ser derrotados por nossas limitações, mas precisamos entender que quando reconhecemos a nossa fraqueza, nos tornamos um instrumento das mãos de Deus. Eu gosto muito dessa frase do Hudson Taylor, né, um missionário que foi para a China praticamente no momento que não tinha como nem fazer nada, ou seja, muitas pessoas tentaram fazer com que ele desistisse, ele tinha um problema de saúde, tá? Tanto é que ele futuramente vai morrer de pneumonia, e ele fala assim, Deus me escolheu porque eu era fraco o suficiente. Eu acho muito bonita essa frase dele. Deus não escolhe pessoas perfeitas, Deus escolhe pessoas imperfeitas para que ele possa lapidar, trabalhar, para que elas se tornem perfeitas à luz dele. O Atmani tem uma frase lá, olha só, o Atmani lá atrás, na década de 60 para 70, o Atmani fala assim, o problema da igreja hoje é que quando chegam músicos, né, que se converte, eles falam assim, nossa, esse cara tocava na banda tal, ele é um excelente músico, vamos usá-lo aqui. E o Watchman fala que isso aí é tijolo. Tijolo quem faz é o homem. Então, aí vem um excelente professor da universidade, se converte. Nossa, esse cara é um excelente professor lá na faculdade. Vamos usá-lo aqui na escola bíblica dominical. Aí depois vem alguém que está trabalhando, né, com liderança, com palestra. Olha, esse cara é... Aí o Watchman falou, não, ele é tijolo. Ele se tornou um excelente professor, ele se tornou um excelente palestrante, ele se tornou um excelente músico, porque ele se preparou, ele se esforçou. Deus não usa tijolo, Deus usa pedras. Porque pedra, nenhum homem até hoje fabricou pedra. Ele pode fazer uma massa de cimento, mas pedra, rocha, não. Então o Otmani falou assim, esse tijolo tem que ser quebrado para que Deus faça dessas migalhas do tijolo uma rocha. É muito bacana isso, meu amado, até serve de alerta para nós. Então, algumas lições que nós podemos tirar de Eudes, né? Passo 1, devemos pedir ajuda de Deus. Nós vamos estudar aqui, tá? Passo 2, desenvolver a visão e estratégia do objetivo. Passo 3, estabelecer os objetivos de desempenho, tá? Passo 4, recalcular a estratégia. Dá até para usar no mundo secular, tá, gente? No nosso cotidiano. Passo 5, utilizar a nossa força, tá bom? Então, passo 1, devemos pedir ajuda a Deus. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor e ele lhes deu um libertador. O primeiro passo do povo de Israel foi clamar por ajuda. Mas nós vamos ver esse ciclo, mas Deus responde, mesmo sabendo que nós iremos errar de novo. Eles recordaram que Deus tinha entregue e conquistado a conquista de Hebron, de Jericó, a seus antepassados, e lembraram também das promessas, cheios de arrependimento, clamaram ao Senhor por ajuda. Amado, eu já disse isso algumas vezes na Monte Hebron, né? Eu cometo um pecado hoje. Vamos pegar um exemplo. Alguma pessoa comete um pecado hoje, certo? Ela se arrepende, ela reivindica as promessas, ela fala, Senhor, hoje é domingo. Só que Deus sabe que essa mesma pessoa vai cometer o mesmo pecado na quinta-feira. Só que Deus não fala assim, meu irmão, meu filho, eu vou te perdoar lá na quinta-feira, tá? Porque você vai repetir esse pecado. Não, ele perdoa hoje, mesmo sabendo que na quinta-feira nós vamos repetir todo o processo. Devemos desenvolver a visão, né, do objetivo. Ele sabia aonde queria chegar e pensou exatamente na oportunidade que queria ter a sós com Eglon para a realização da sua estratégia. Você precisa entender que Deus nunca trabalha no improviso. Deus, eu tenho que consertar. Não, Deus não trabalha no improviso. Ele sempre executa um plano que já foi previamente elaborado para ele. Talvez a maior fé que nós precisamos ter é a convicção em saber que Deus tem algo preparado para as nossas vidas, tá? Estabelecer os objetivos de desempenho. Eu utilizo uma situação que para muitos seria motivo de desistência, murmurações e razão para várias desculpas. Nós até podemos, ao ver esta situação, nos enchermos de pena dele, mas em nenhum momento ele olha para a sua incapacidade, mas elabora o seu plano justamente a partir da sua maior fraqueza. De novo, eu repito, se você quer detalhes desse plano, como ele vai conversar com as tribos, que ele vai pedir ajuda, fala, gente, eu vou matar Eglon, e quando eu matar, eu vou fazer isso, eu vou tentar ter uma reunião a sós com ele, eles vão me revistar, mas eu vou deixar esse punhal escondido aqui no braço
com defeito, né? Porque ficou embaixo do braço com defeito, dá a entender o texto. E aí eu tiro ali a espada, porque eles também tinham. É interessante, tá, gente? Porque os cananeus, quando uma pessoa tinha um defeito físico, aquilo era o toque maldito de Baal. Então, se eles tocassem muito, por isso que não é canhoto, se ele tocasse muito naquele braço com defeito, tá? E provavelmente alguns rabinos já tentou dar um nome que é atrofiado literalmente, tá? Então veja só, se eles tocassem ali, revistassem ali, eles estariam tocando uma parte do corpo de Eudes que fora amaldiçoado ou tocado com maldição por Baal. Olha só que coisa. Aí vem algumas perguntas, amados. Será que Deus, eu penso que sim, mas será que Deus lá atrás permitiu Eudes nascer com essa deficiência física? Porque Deus tinha um plano para ele lá na frente? Será que Deus permitiu talvez toda essa inadequação física na vida de Eudes para um propósito maior? Deus, amado, pensando em Deus, conhecendo Deus, eu diria que sim. Por isso que eu acho que Deus falou, Eudes, eu vou te capacitar com alegria, eu vou te capacitar com unção, eu vou te capacitar. Isso daí não vai ser uma pedra de tropeço para você em nenhum momento, tá? Recalcular a estratégia. Eu sabia que seria perseguido como assassino e logo, com certeza, seria capturado pelos moabitas. E por isso ele, ao escapar do palácio, coloca em ação sua segunda parte do plano. Ao tocar o chofar, leiam lá capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3 de Juízes. Ao tocar o chofar e pedir ajuda de todo Israel para pôr um fim naquele reinado de opressão. Então, recalcule, amado. Você já pensou, se você trouxer cada um desses passos para a sua empresa, para a sua vida profissional, para a sua vida sentimental, naquelas 3 áreas que nós temos orado, psicoafetiva, profissional e espiritual, tá? Recalcule. E por último, meu amado, veja só, utilize a sua própria força, a nossa. Naquele momento, para eu, o seu defeito passou a ser o seu diferencial, pois foi o elemento de surpresa e força do ataque vindo da mão esquerda em posição à direita que trouxe sucesso da sua empreitada. Nós não sabemos por que nós passamos por situações, nós não sabemos por que Deus permite algumas situações até de desgosto na vida de um, na vida de outro. Mas se nós crermos num Deus soberano, um Deus, como diz Francis Schaeffer, né, que intervém, há uma frase, né, do Francis Schaeffer, em inglês fica um pouquinho melhor, moment by moment, né, seria a melhor tradução, momento a momento, em segundo em segundo, você vivenciar o mover de Deus na sua vida. É algo que eu e você precisamos entender. Então, as nossas limitações podem servir de ajuda, de modelo, de apoio para outras pessoas. E Deus vai usar sempre as nossas limitações. Essa semana eu fiz uma live e muitas pessoas, na segunda-feira, muitas pessoas estão até pedindo para eu repetir. Foram muitos comentários positivos, pessoas, pastor, essa sua colocação, aquela sua outra colocação, fantástico. Muitas pessoas me procuraram por causa dessa live, pessoas que eu nunca vi, nunca conheci. Só que Deus sabe que é só vocês escutarem o aulão, quantas gaguejadas que eu dou, né? Deus sabe das minhas limitações. E eu fui rever a live, eu vi, nossa, eu não gaguejei em nenhum momento, né? Quer dizer, eu não cheguei a rever, mas eu não tenho nenhum comentário ali, desculpa. Mas, e eu sei que Deus me usou, Deus fluiu, e Deus me trouxe pensamentos e exemplos que depois que eu falei, nossa, ficou bacana, até uma pessoa da Monte Herão fez um comentário bem positivo, né? Mas quando eu olho para tudo isso, mas eu só posso olhar o seguinte, poxa, mesmo apesar das minhas limitações, o quanto que Deus tem sido fiel para a minha vida, né? Esse é um desenho, é claro, é uma imagem, né? E ali ele não está com o braço atrofiado, por isso, mas eu não consegui achar uma que tentasse mostrar, mas só para vocês terem uma ideia, porque aqui é um desenho que vai entender que ele é canhoto, ele não é canhoto. Então, amado, nós precisamos checar a nossa estratégia. 3 coisas que eu sempre falo na Monte Hebron, tá? Primeiro, eu tenho paz a planejar ou mesmo investir tempo nesse objetivo? Tá? Essa nova caminhada, essa nova empreitada, eu tenho paz? Seja a paz de Deus, né, o árbitro do vosso coração. Mas a paz também pode ser enganosa. A partir do momento que você não tiver uma vida no altar,
uma vida de comunhão com Deus, a paz pode ser enganosa, porque pode ser uma paz produzida pela sua alma. Então, como que eu faço para ter uma paz que seja a paz de Deus? É simples, meu amado. Comece a priorizar as coisas de Deus, vida de oração, vida de leitura, e pensa nisso que eu falei para vocês. O culto online não significa que você pode assistir a hora que você bem entender. Faça uma priorização, ok? A série você pode gravar. O outro compromisso, Adina, eu tenho hoje encontro com Deus. Eu nunca esqueço quando George Miller, né, a princesa, ou a rainha, no caso foi a rainha da Inglaterra, chamou ele, foi lá os emissários, a rainha te espera, ela quer ter uma reunião contigo. Ele simplesmente abriu a porta, olhou e falou assim, diga para a rainha, a hora que eu terminar a minha reunião, que é mais importante, eu vou até ela. E os caras ficaram assim, mas que reunião é essa que é mais importante que a rainha? Com meu Deus, eu estou orando, eu vou continuar orando, eu estou conversando com meu Deus. Acho a biografia de George Miller é fantástica, tá, meu amado? Eu vejo, a segunda questão, eu vejo a boa mão do Senhor me abençoando nesses objetivos. Eu vejo as portas se abrindo, eu vejo Deus cooperando, né, trazendo situações, fazendo a coisa avançar. Eu vejo isso, a boa e poderosa mão de Deus. Eu percebo quanto Deus está do nosso lado. Eu percebo isto. Então, meu amado, se eu percebo isso, eu posso dizer, olha, Deus realmente está abrindo as portas. Ele está indo na minha frente, abrindo as portas. Ao alcançar o meu objetivo, eu posso dar glórias a Deus? Eu posso pegar aquele investimento, aquele minha questão profissional, seja qualquer área, e dizer, Senhor, eu estou dando glórias a Ti, porque eu reconheço que tudo isso que eu consegui aqui é resultado da Tua boa e poderosa mão. Então, para nós encerrarmos, por que construir uma estratégia? Precisamos sair do improviso, meu amado, e aprendermos a fazer tudo com excelência, pois esse é o nosso chamado. Deus não está procurando pessoas perfeitas e completas, mas sim pessoas que confiam e saibam que, com todos os defeitos que eles possam ter, elas, com confiança, poderão alcançar os seus objetivos. Eu encerro aqui, tá? Semana que vem nós vamos aprender com Gideão. Eu disse que eu pulei Débora. Eu estou com muita dúvida, mas eu acho que eu vou pular mesmo, porque eu vou preparar essa semana, né? Mas só dizendo que eu não pulei Débora por nenhum motivo, porque ela não tem nada para ensinar, porque tem. Débora ensina posicionamento, Débora ensina coragem, Débora ensina muitas coisas para os dias atuais. Enfim, mas senão nós vamos ficar aqui aprendendo com muitas pessoas, eu nem também por isso, né? Não que seja ruim, mas Gideão é um personagem também muito conhecido, né? E eu sei que nós podemos tirar muitas lições dele, tá bom? Amado, que Deus nos abençoe. Nós temos algumas pessoas, né, que nós estamos orando, repreendendo algumas situações no particular, e a nossa oração é que haja a bênção em todas as áreas, né? Haja uma manifestação do amor, da graça de Deus, a recuperação, né? Eu tenho falado para muitas pessoas, algumas pessoas às vezes não entendem, parece uma bipolaridade minha, né? Ao mesmo tempo que eu quero que vocês estejam no culto presencial, ao mesmo tempo eu digo para vocês, tomem muito cuidado. Quando eu digo que eu quero que vocês estejam, eu quero que eu e você possamos respeitar as normas, as regras. Meu amado, eu estou vendo a cidade voltar aos poucos. Ontem eu tive que comprar um negócio no shopping, o Berlândia Shopping, que até foi lá na Leroy, entrei correndo, saí, só que o movimento de veículos ali, eu sempre passo ali em frente ao Center Shopping, né, para ir para a igreja, ou quando eu estou voltando, principalmente, um movimento de veículos. Eu estou vendo assim, aí você passa na Rondon, no domingo hoje eu vou para a igreja, você passa na Rondon, os bares estão cheios. Eu pego ali, às vezes vou para casa pela Avenida Liberdade, tem alguns bares ali, todos lotados. Eu quero que você entenda o seguinte, meu irmão, talvez essas pessoas vão pegar o vírus e eles são assintomáticos. E às vezes eles vão estar convivendo. Então, qual que é o segredo? Eu repito, meu amado,
Não fique tocando em objetos. Se você tocar gel, não leve a mão no rosto. Eu sei que nós humanos, levamos as mãos no rosto muitas vezes. É quase um ato inconsciente, mas não leve, procure. Ah, cumprimentou a pessoa, passe já, nossa, que frescura. Fale, eu sou fresco mesmo, só que eu quero me prevenir. Use máscara. Eu sei que é difícil às vezes falar. Então, se você está falando, talvez a máscara, sabe o que está ensinando? É escutar o outro, porque dois não conseguem falar de máscara. Então, às vezes, o outro está falando, tira a máscara, coloca a máscara e o outro responde, tá. Está sendo bom, culturalmente está sendo bom, porque nós vivemos numa sociedade que ninguém respeitava o que o outro falava, tudo falava junto, né? Dá vontade de fazer até uma assembleia na igreja agora, porque agora cada um vai falar e quando um está falando, todo mundo fica quieto, porque não fique tirando a máscara. Pastor, o senhor tira lá no culto de vez em quando. Eu tiro em dois momentos, amado. Quando eu estou lá no cantinho ou quando estou lá na frente, já pronto para subir. E eu fico ali naquele canto, ali. E se eu trafego, em algum momento, eu abaixo a cabeça e para não espirrar, para minha respiração, eu sei que eu não estou com vírus, mas eu preciso mostrar exemplo. Então, amado, pense nessas recomendações. Se você não for, priorize às 18h30 o nosso culto. Para quando o Guilherme, hoje vai ser Adriano que vai estar liderando o louvor, quem estiver e falar, meu amado, aí na tua casa receba, você falar amém. Ou você lá no outro dia, quando você estiver de boa, sem nada o que fazer, eu vou assistir o culto. Aí eu falo assim, receba, aí você fala amém. Já pensou se um anjo fala assim, não, já passou. Nós estávamos de plantão naquele momento. Inclusive, nós fomos para as casas de quem estavam conectados. Nós seguimos a linha da internet, viu? Nós seguimos o link da Monte Hebron. Eu sei que não é assim, mas você já pensou se fosse assim? Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, que o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia esteja presente sobre as nossas vidas. Mais uma vez eu clamo por aqueles que estão enfrentando qualquer situação de saúde, em qualquer área, oriunda de qualquer situação. Que o teu amor se faça presente, trazendo cura, restauração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amado, Deus abençoe. Quem vai estar presencial, estamos lá às 18h30. Quem vai estar online, manda um oi, eu gosto de ver aqui. A Deus abençoe, ou amém, ou manda palminha para eu saber que você está lá. E eu falar, Deus, está aqui, ó, está todo mundo de prontidão. Pode mandar os teus anjos seguir esse link aqui, chegar na vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo.